Oi pessoal, tudo bem? Vou fazer com vocês uma big necessaire. Uma seguidora pediu para eu fazer uma necessaire em tamanho maior, tá? Então eu vou fazer aqui com vocês e vou fazer com retalhos, tá bom? Para todo mundo poder fazer. Vou fazer o molde e vou mostrar para vocês as medidas aqui na manta. Tô usando R1, tá? Vocês podem usar que vocês tiverem. Aqui na altura tem 25, tá? E aqui na largura maior tem 35. Aqui no cantinho eu fiz uma caixinha de leite de 5 por 5, tá? E aqui em cima eu entrei 2 centímetros dos dois lados. E liguei aqui com esses 2 centímetros, tá? Então ficou uma coisa assim, ó. Caixinha de leite de 5, ó, tá? 5, aqui é 30, aqui é 25. Aqui se era 35, né? 35 aqui, 25 aqui. Aqui se era 35, eu tirei 4, porque eu tirei 2 aqui e 2 aqui, ficou 31, tá? E aqui tinha 35, eu tirei 5 e 5 é 10, então aqui embaixo ficou 25, tá bom? Entenderam? Se não entenderam, volta aí o vídeo, tá? Aí agora aqui, essa parte eu vou fazer com retalhinho só. Eu já fiz a parte das costas e aqui tô usando esse sintético, esse retalho sintético laranja aqui, ó. Então aqui vou colocar as tirinhas, ó, vou colocar aqui nesse sentido. Vocês podem fazer como vocês quiserem. Se quiserem fazer com tecido só também pode. Façam como vocês quiserem e como vocês, com o que vocês tiverem, tá? Ó, aqui a primeira coisa que eu vou fazer é passar uma costura em cima desse risco. Esse risco aqui, ó, eu peguei uma régua de 5 centímetros e daqui da caixinha de leite pra cima, ó, eu marquei 5 centímetros, tá? Ó, daqui da caixinha de leite pra cima, eu marquei 5 centímetros. Então, daqui de baixo ele vai ter 10, ó. 10 centímetros daqui de baixo pra cá, 10 centímetros daqui de baixo pra cá. Passei um risco e aqui eu passei uma costura. Por quê? Porque meus tecidinhos vão esconder esse risco. E aí, como eu já tenho a costura, eu olho aqui pela parte de trás e vou enxergar. Então, coloquei aqui a primeira tirinha e agora eu vou colocando os outros, ó. Não é para casar costura, de preferência a gente vai desencontrar as costuras. Se encontrar não tem problema, mas de preferência vamos desencontrar. Costura, vira e passa uma costura aqui, ó, para não precisar alfinetar. Agora pego outra parte aqui. Vai cuidando para não ficar tecido igual muito perto, né? E vai virando. Ó, corto e aproveito aqui o que sobrou. Vou tirar esse ponto aqui, que ficou muito pequenininho. Gente, esses moldes vocês podem fazer do tamanho que quiserem. Não tem assim uma medida. Vocês sabem que eu tenho os moldezinhos de MDF de necessaire em 3 tamanhos, mas essa aqui não tem lá naquele kit. Então, vocês podem fazer esse molde aí no papel, no papelão, aonde vocês quiserem, tá? Faço primeiro um retângulo de 35 por 25. Aqui já vou botar aqui um pedacinho para completar que faltou.
Faça um retângulo de 25 por 35. Gente, esses dias eu fiz um vídeo e aí uma pessoa comentou que ficou difícil de entender. Gente, eu explico bem explicadinho. Se vocês não entenderam, volta ao vídeo, porque às vezes a gente tá vendo vídeo, fazendo outra coisa ao mesmo tempo, né? E aí a gente não presta muita atenção. E parece difícil, mas não é difícil. É só seguir o passo a passo. Aqui, qual é o passo a passo? É cortar a manta. Corta a manta no tamanho que eu falei. Vou pegar aqui, ó. Corta a manta do tamanho que eu falei, 25 por 35, tá? Pronto, tô com os 2 retângulos de manta cortado, tô. Aí agora qual é o próximo passo? Fazer a caixinha de leite de 5 por 5 nos cantos de baixo, tá? Fez a caixinha de leite embaixo, pronto. Agora qual é o próximo passo? Entrar 2 centímetros na parte de cima. Entra 2 centímetros aqui e entra 2 centímetros aqui. Pronto. Aí liga os 2 centímetros com aqui, o cantinho aqui, ó, da caixinha de leite. Pronto, ligou. Próximo passo. Começar a botar retalhinho. Ou bota o retalhinho ou bota um tecido único. Um tecido inteiro, como vocês preferirem. Eu gosto de fazer com retalho, né, gente? Porque de retalho fica diferente, fica exclusivo, ninguém tem. Deixa eu pegar um pedaço aqui com vermelhinho. Um vermelhinho, vou botar aqui. Então, e tudo fica bonito. Tudo fica bonito. Olha, eu vi bolsinha, me mandaram a foto com os retalhos de ponta de toalha da Romi. Olha, quem é que ia pensar de fazer bolsinha com ponta de toalha? E pronto, ficou lindo. Ficou lindo e exclusivo, ninguém tem igual. Deixa eu botar aqui uma tirinha aqui desse laranja. E agora passo uma costurinha aqui do outro lado. Ó. Vocês estão achando fácil? Não é difícil, né, gente? Agora eu corto aqui a sobra, ó. Corto aqui. Corto aqui. Corto essa pontinha que sobrou. Agora, nessa parte aqui, essa que vai ser a parte da frente, tá? Então, na parte da frente, eu vou colocar um tirantezinho que eu cortei do mesmo sintético, que eu vou usar na parte de baixo, e vou colocar minha etiqueta. Ó, minha etiqueta. Pronto. Agora, eu vou pegar o sintético que eu usei no outro lado e vou encostar aqui, ó. Agora, tá vendo que aqui eu tenho meu risco, ó? Olha ali, ó. O risco que eu fiz do outro lado, mas aqui, como eu passei uma costura, ele tá aparecendo. Então, eu passo outra costura aqui pra eu enxergar ele do outro lado, ó. Agora, eu enxergo aqui desse lado, tá vendo? Por que que eu preciso dessa marcação? Pra colocar o meu sintético aqui, ó. Só que tem que estar retinho. Não pode estar tortinho. Então, se não tiver retinho, a gente deixa ele ficar retinho. Corta, ficar reto. E agora, coloco aqui, ó. Ai, mas não tem sintético. Não, faz mal. Não tem sintético, faz com outro tecido. Vou botar um clipe aqui para segurar. Encosto bem na direção da costura.
e costuro com pezinho de máquina. Faz com um pedaço de jeans, faz com um outro tecido que vocês tenham. Inventem, criem. Agora aqui eu vou precisar botar um pouquinho de olhinho na minha mão, porque eu não vou trocar o pezinho, ó. Eu gosto de recortar depois. Vocês já sabem, né, como é que eu faço. Puxa bem. E aqui eu passo um pouquinho de óleo, ó. Só pra ele escorregar o pezinho. E vou passando meu pesponto. Ó. Olha que bonito que fica. O pesponto eu passo com... Isso aqui sai logo, só passar um paninho. Ó, o pesponto fica bem bonito. Tô costurando com agulha grossa. E agora aqui eu vou passar uma costura para recortar o que sobrou. Quem quer fazer toda de retalho, pode fazer toda de retalho. É que eu quis fazer ela diferente, assim, né? Pra dar um toque. Dar um toque assim, especial. Fazer um... Porque eu sei, gente, que tem gente que não tem, assim, ideia. Então, quando vê eu fazendo, outra pessoa fazendo, aí dá a ideia e faz. Então, até o lese, né? Eu fiz aquela necessaire de lese, e aí teve gente que já fez e já me mandou foto. Ó, essas pontinhas a gente não joga fora, a gente guarda. Então, isso que é bom, né? A gente aprender uma com a outra, a gente se inspirar uma na outra. Uma faz uma coisa, outra faz outra. E assim a gente vai aprendendo. Ó, olha como é que ficou. Que bonita. E aí, aqui tem que ficar, depois encontrar certinho aqui as costuras, ó. Desse lado com o outro lado. Agora eu vou botar o zíper. O zíper e... Vou usar o zíper laranja. Aí vou usar o zíper laranja. Então, ó. Coloco aqui o zíper e uma costurinha de segurança na pontinha. Ó, eu vou cortar o zíper com essa tesourinha aqui, ó, que tem o link nos meus vídeos aí para quem quiser comprar na Shopee. É uma tesourinha que não perde o fio, porque ela é de cortar fio de pesca, ó. E aí aqui eu vou marcar. Deixa eu botar mais pra cá pra vocês verem. Ó, o zíper aqui e aqui pra ver se ele não desvia. Só uma marcaçãozinha ali pra... Porque eu vou tirar ele daqui, ó. E aí, coloco aqui. Ó, fiz a marquinha aqui. Boto aqui. Fiz a marquinha aqui. Coloco aqui. E passo uma costura de segurança na pontinha. Agora já cortei o forro. Cortei o forro. E vou passar agora uma costura pelo lado da manta para prender o forro. Ó. Com o pezinho da máquina mais encostadinho na cremalheira do zíper. Viro pra cá, ó. E passo o pesponto só pelo lado de fora. Sem pegar o forro, vai deitando a costurinha ali embaixo. Ó, como é que ficou? Aqui ficou pespontadinho e aqui atrás ficou limpinho, ó. Só prendi essa parte aqui.
Agora eu vou botar o forro do outro lado. Não. Assim. E passo a costura aqui pelo lado da manta, que é melhor. Que daí não escorrega. Mesma coisa, viro pra cá e passo o pesponto. Vou deitando a costurinha ali embaixo. Façam o pesponto com um ponto grande para ficar mais bonito. Ó. Agora vamos colocar o cursor. Eu peguei um cursor dourado para colocar, bem bonito, porque eu acho que essa necessaire merece. Ó, então eu junto aqui, alinho aqui as laterais, cortei aqui um pedacinho do dentinho, ó. E agora tiro e coloco de novo. Coloco de novo. Ficou um pouquinho, uma barriguinha, eu volto, porque não quero que fique com barriguinha, né? No zíper. Agora deu, ó. Agora, gente, aqui a gente tem que cuidar pra alinhar bem essa costurinha aqui, ó. Boto clips aqui pra não desencontrar, ó. Bem alinhadinho. E boto clips. E aqui eu vou dar uma costuradinha primeiro ali, pra ela não sair do lugar. Ó. E aqui também. Vamos espiar. Tá bom. E agora, costurar o resto. Costura aqui a lateral. Esqueci de fazer aquela costurinha, gente, que eu faço. Que eu mostro pra você sempre, pra não torcer o zíper. Mas aqui eu vou fazer do outro lado. Esse lado aqui eu tô cuidando. Ó. Vai até a cremalheira, volta e arremata. Ó, costurinha que eu faço é aqui, ó. Junta aqui. E passo uma costurinha aqui, ó. Ou faz um pontinho à mão. Aqui eu posso até virar já. E descer, ó. Já venho aqui pra baixo. Aqui embaixo vou costurar aqui. Uma pequena diferencinha aqui que eu vou tirar ela agora com a tesoura. E agora vou fechar o forro. Mesma coisa, ó. O forro eu sempre faço uma margem de costura maior um pouquinho. Venho até a cremalheira, volto e arremato. Ó. Um pouquinho mais larga a costurinha, porque a parte de dentro sempre é menor. A parte de dentro sempre é menor, então, para não ficar embolorado ali, aqui, ó, o zíper a gente não corta rente. A gente sela aqui com isqueiro, porque como a gente não costurou em cima da cremalheira, a gente não pode cortar rente, que é para não escapar o zíper. Ó, agora aqui, boto uma costurinha para cada lado e costuro. Vou passar outra costura do ladinho. Gente, é a primeira vez que eu tô fazendo desse tamanho. Então, como é um pedido, tô fazendo
E estou fazendo junto com vocês para ver como é que vai ficar. Ó. Como essa parte aqui é sintético, eu não passo 2 costuras no mesmo lugar. Eu passo outra costura um pouquinho mais para fora, do ladinho, que é para não fragilizar o sintético, tá? Agora eu vou costurar o forro e deixar uma abertura para desvirar. Vou deixar uma aberturinha meio grandinha, porque ela tá grande. Aqui eu tô fazendo aquela costurinha, ó, aquele truquezinho para facilitar depois na hora de desvirar, ó. De fechar, não é de desvirar, na hora de fechar. Esse tecido de bonequinha aqui que eu tô usando no forro, veio lá da Romi. Agora o outro cantinho e tá pronta a nossa necessaire. Vamos ver como é que ficou. Vai ficar uma necessaire bem grande, cabe bastante coisa nela. Ó. Agora vamos desvirar. Temos que abrir o zíper. Abrir o zíper aqui e vamos empurrar pra fora, ó. É uma maneira da gente usar os retalhos de sintético que a gente tem também, fazendo um detalhe na bolsinha, para ficar uma coisa diferente, né? Porque igual todo mundo faz, né? Então a gente tem que sempre fazer uma coisinha diferente. Ó, bem certinho aqui a costura, bem certinho aqui a lateral, desse lado aqui também, ó. O Boris veio dar o ar da graça dele. Quando eu tô em casa, gente, ele não desgruda de mim de jeito nenhum. Agora eu vou fechar aqui o forro. E essa aqui já vai, segunda-feira, já vai pra prateleira lá do nosso bazar, lá na escola. E garanto que vai vender bem rapidinho. Sabe o kit aquele de abóbora que eu fiz? Kit de cozinha? Já vendi. Já tem encomenda de outro até. Põe pra dentro. Olha que grande que ficou, gente. Que bonita. Olha, gente. Que bonita que ficou. Ficou bem grande. Esse cursor dourado ficou linda. O que vocês acharam? O Boris veio aqui, ó, para controle de qualidade, para ver como é que ficou. Então era isso por hoje, gente. Então essa é a nossa Big Necessaire, tá? Porque ela é maior do que aquelas que eu tô acostumada a fazer. Quem quiser fazer o molde aí, é só seguir ali o começo do vídeo que eu ensino bem direitinho, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.